Olá, meninos! Hoje eu resolvi gravar o vídeo no meu quarto. Depois de tanto tempo, né? Disse que ia vir toda semana, não consegui. Tô gravando o vídeo no meu quarto. Pior cenário, podem ver que tem um espelho aqui que não faz sentido, que vocês vão ficar perdendo a atenção olhando pra esse espelho que eu conheço vocês. Tem uns negócios aqui do lado também que não faz muito sentido. E eu tô aqui pra tentar tapar esse tanto de roupa aparecendo, né? Pra atrapalhar, pra não atrapalhar o visual, vamos dizer assim. A intenção do vídeo, né, é o segundo vídeo da nossa série de aula de escrita e a ideia é sempre falar rapidinho sobre alguma parte da escrita que eu acho que é importante, né? No primeiro vídeo eu disse que ia tentar colocar pra vocês sempre uma atividade ao final do vídeo, mas eu vou, na verdade, casar com a produção da redação da semana, né, que já está disponível para vocês e que vocês devem cumprir lá. E caso vocês não cumpram porque não precisam, né, porque é facultativo para vocês, não tem problema. Acho que essa aula serve para qualquer pessoa que quer escrever e refletir um pouco sobre a escrita. Hoje eu tenho uma plaquinha? Não, é tipo como é que é o nome daquilo? Ai, 1,29, 1,30, eu vou ficar 30 segundos tentando lembrar o nome. Cartão de programa de auditório, né? De programa de TV, que tem aqueles cartãozinhos, né? Que você vai vendo e descartando. Eu criei, na verdade, essa plaquinha só para vocês não ficarem vendo uma folha branca. Da outra vez foi post-its, dessa vez eu anotei aqui. Então, para não ficar uma folha branca para vocês, tem essa partezinha que, inclusive, né, fui eu que pintei, porque eu sou muito artista, vocês já sabem. Só pra comentar, já tem 2 minutos de vídeo, então eu tenho agora 8 minutos, né? Contando que era 5 que eu queria no primeiro, e eu já passei pra 8, e vocês disseram que tá tudo bem, que podia ser 10. Então, tô tranquila. E tô gravando na câmera frontal, então eu posso ver o tempinho passando, pelo menos isso, né? Que aí eu não passo assim, fico meia hora falando. O tema de hoje é simples, porém é muito um calo para vocês, né? Desde muito novos, assim. É a questão do domínio, tô um pouco fanha, domínio da norma padrão, né? Da língua portuguesa. Então, o que é isso? O domínio da norma padrão. É um primeiro quesito avaliado pelo Enem, né? Quando você vai ver lá os quesitos de avaliação. E isso nada mais é do que você escrever da forma como os professores de português sempre chamaram na sua vida inteira de escrever corretamente. O que, depois que você entende sobre variação linguística, você também vai entender que não é escrever corretamente, sim escrever de acordo com a norma padrão da língua, que é a que todas as provas oficiais vão cobrar da gente, ok? Então, não é nem perto do que a gente se comunica no dia a dia. E aí que tá a parte difícil, porque seria muito mais fácil se a gente tentasse escrever como a gente fala. Porém, se a gente escrever como a gente fala, quem lesse o que a gente escreveria ia ter muita complicação para entender. Porque na hora da fala, a gente está aqui gesticulando, falando, né, gaguejando que seja, mas você tá na frente do seu locutor, então é muito mais tranquilo, ou na frente ou no vídeo, como eu tô aqui agora, mas é muito mais tranquilo de tentar expressar e fazer qualquer ponderação no meio da fala. Na escrita, se eu for transcrever uma fala, vocês vão ver que fica um pouco perdido. Então, por isso a gente tem uma forma de escrita que não é equiparada à forma de fala. Tanto que, um outro exemplo, quando a gente tá assistindo um vídeo, por exemplo, acabou de passar a dengosa ali atrás, vocês viram, né? Quando a gente tá assistindo um vídeo que a pessoa tá lendo o que ela deveria falar, fica bem notado. Passou também o zangado. Fica bem evidente que ela tá lendo, né? Porque a gente entende que a fala mecânica é mais próxima da escrita. Então, essa é a questão da norma padrão. A norma padrão, ela é praticamente cumprida, principalmente, na verdade, na hora da escrita. E aí, por que é tão difícil praticar a norma padrão na hora que a gente vai escrever um texto como o texto do Enem, como qualquer outro texto oficial? Porque na nossa história educacional,
O caminho que a gente percorre para aprender sobre gramática, né, que é o nome dado para essa parte que vai trabalhar a escrita, as normas da língua portuguesa, o caminho que a gente toma é inverso do que deveria ser normal. Como assim? Eu deveria aprender a partir do que eu já tenho de conhecimento, que eu vou chamar de gramática internalizada, ok? Essa gramática internalizada, ela já é algo que eu tenho de conhecimento. Só que, o que a escola faz geralmente? Ela desconsidera todo esse conhecimento que eu já tenho, né? Mesmo quando eu estou aprendendo a escrever. Na verdade, isso tem mudado aos poucos, mas ainda é uma forma, né, de fazer educação, de alfabetizar crianças e também fazer sentido, né? Criar enunciados que façam sentido, analisar partes desse enunciado para aprender a gramática. E, na verdade, o caminho que deveria ser feito é o inverso. Eu já sei como que se compõe a frase, eu já sei como se compõe o discurso, né? E aí, eu deveria, então, entender por que eu crio aquele formato de discurso e porque se eu criar um formato de discurso diferente daquele, eu não vou ser entendido. Esse é o caminho, seria o caminho mais fácil. Só não é mais fácil porque a gente tem um vício de ensino dentro da gramática normativa que vai trabalhar com a língua seccionada, né, que é em seção. E o problema de trabalhar com a língua em seção é que na hora que a gente vai costurar tudo, todos os ensinamentos que a gente tem, desde o primeiro ano do ensino fundamental 1, há um grande embaraço. Por quê? Nem sempre você captou tudo. E aí, na hora da junção, vai faltar elemento. Então, o caminho deveria ser entender primeiro a partir do que eu já sei e depois chegar num avançado, entender subordinados, que seja entender por que eu chamo de subordinados aquilo que é subordinada, por que eu estudo aquilo. Eu não precisaria fazer essa pergunta de por que eu estudo aquilo, caso eu já entendesse que a língua é uma forma ali, tudo ligadinho, e que as nomenclaturas, né, da gramática, no nosso caso a gramática normativa, ela só existe para, na verdade, nomear, de fato, o que está ali acontecendo para que se crie um padrão, e por isso norma padrão. Então existe um padrão e esse padrão deve ser seguido em algumas provas, porque eu preciso ter um padrão para poder corrigir. Sabe quando a gente está num curso e aí vamos pensar psicologia. Psicologia trabalha com padrões, pode trabalhar com padrões. E quando eu tenho um padrão, o que foge ao padrão já é uma exceção. Só que dependendo do que eu queira, né, analisar, talvez sair do padrão não seja interessante. Ou pode ser que eu avalie o padrão a partir também do que é exceção. Então, pra gente na língua, né, na língua portuguesa, o importante é que a gente se comunique, primeira coisa, básica e importantíssima, a principal. Conseguiu se comunicar? Depois a gente aprende sobre essa gramática que tem várias nomenclaturas que nem sempre eu vou conseguir compreender. Mas o ponto real é eu dar ouvido a essa gramática internalizada que eu vim acumulando durante toda a minha vida. E aí, me parece, o que eu sinto enquanto professora, é que vocês dão um pouco ouvido a essa gramática. E aí, essa gramática que em sala de aula eu nem falo internalizada, eu falo que é uma gramática intuitiva, mas é uma intuição que, na verdade, foi construída. Essa gramática intuitiva ou internalizada, ela precisa ser escutada. Vocês precisam dar importância para essa gramática. E não subestimar, achar que vocês estão errados ou que vocês não sabem escrever. O que é saber escrever? No caso da redação do Enem, é escrever dentro de uma norma, que a gente chama de norma padrão da língua portuguesa, escrever com os outros quesitos, né, cumpridos, mas eu preciso entender em que momentos eu tenho que escrever assim, para poder, inclusive, compreender até que passo, né, até que aprofundamento eu preciso ir para alcançar os meus objetivos. Porque ninguém precisa ser expert em língua portuguesa, né, saber todos os tipos de gramática, se não vai trabalhar nessa área. Então, na verdade, a gente cobra, enquanto professor, que vocês saibam
basicamente, entender que um texto precisa funcionar, um texto oficial precisa funcionar dentro da norma padrão. E essa norma padrão precisa ser encontrada de alguma forma, ser reunida dentro dos conhecimentos que vocês tiveram. Só que esses conhecimentos nem sempre estão bem estabelecidos. E aí está o nosso maior problema, entrave da vida. Por quê? Se eu não sei direito por que a vírgula existe, como que eu vou saber intuitivamente usar a vírgula? Eu até sei de algumas formas, mas eu nunca refleti sobre essa vírgula que apareceu ali. Talvez se eu tivesse refletido desde o início, hoje seria automático usar a vírgula. Porque assim foi comigo. Mas por quê? É só então um toque de mágica, mudar a forma de ensino? Não, existe uma questão que é a prática de escrita. A gente tem pouco desse manejo, né? A escola tenta cobrar essa escrita, mas essa escrita não tem um feedback, não tem um retorno. Então, meio que o aluno fica no limbo. Não sei se eu escrevo, não sei se eu não escrevo. E aí fica ali nesse limbo, não sabendo se vale a pena escrever. E a verdade é que sempre vale a pena escrever. Porque, por mais que eu não veja um motivo, uma razão para estar escrevendo ali, a verdade é que toda vez que eu escrevo, eu aprendo a colocar no papel ideias. E aí uma das questões que vocês me dizem é, eu não consigo colocar minhas ideias no papel. Não sei se vocês estão escutando, mas são meus cachorros brincando, não é brigando, mas estão. Enfim, colocar no papel é realmente o passo mais difícil, porque a gente não está acostumado a fazer isso. Então, eu venho de norma padrão, falando que a norma padrão, ela precisa ser obedecida, mas, na verdade, a gente pode entender qual é o aprofundamento que a gente precisa para estabelecer essa norma padrão dentro do texto. Então, esse é o ponto, né? Ver quais são as minhas deficiências dentro do texto, para que eu possa me debruçar exclusivamente nessas questões da norma padrão, né? E não ficar engolindo gramática normativa, porque provavelmente isso não vai te resolver o problema. Decorar regras não resolve o problema. Então, tirem isso da cabeça, ou tirem essa ideia de que eu nunca vou conseguir porque eu não decoro regras. Decorar regras não leva ninguém a escrever maravilhosamente bem. O que leva alguém a escrever maravilhosamente bem? Uma consciência de texto. E aí eu volto no ponto do vídeo anterior, que eu falava de autoestima. A autoestima de escrita é justamente eu querer escrever porque acho que preciso colocar alguma coisa no mundo. E aí colocar alguma coisa no mundo significa simplesmente ter essa vontade, ter essa autoestima e ter também uma preparação, se sentir firme, né, para gerar esse texto para o mundo. Então, eu preciso viver a língua, eu preciso praticar a língua, eu preciso notar essa língua, analisar essa língua quando eu escrevo. Porque também não é só colocar no papel e achar que a professora ela vai ler, ela vê lá quais são os problemas. Geralmente, quando a gente relê o que escreve, ali já tem tanta coisa esquisita que a gente consegue amarrar melhor os fatos. E aí já se fazer compreender um pouco mais. Então, esse texto, né, é língua e esse texto precisa ser vivido, precisa ser notado, precisa ser praticado. Então, nunca achem que um texto é em vão, né? Eu escrevo um texto e pronto, depois engaveto. Não, ele mobilizou um conhecimento e mobilizou principalmente a prática de uma língua, que é a língua materna de vocês, que é a língua que vocês aprenderam a falar e a escrever desde muito novos. Então, a verdade é que ninguém, mais do que vocês, pode escrever bem, escrever melhor do que já escrevem, porque vocês têm o conhecimento da língua, o manejo da língua, né? O domínio da língua desde muito novos. Então, a dica é essa, interiorizar o que eu aprendo sobre a língua e sobre a escrita, mas principalmente dar ouvido ao que eu já tenho de bagagem da vida com a língua, dessa vivência com a língua, dessa prática da língua, que com certeza não é pouco, com certeza não é em vão e com certeza não é menor do que, por exemplo, a minha vivência com a língua, ok?
Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Passei pra caramba, 15 minutos.